Agora, boa noite oficial, né, a todos. Muito bem, hoje nosso último encontro, nós havíamos até combinado que iríamos oferecer talvez uma outra religião, uma outra oportunidade num outro encontro, mas não vai ser possível, até confesso, por erro meu mesmo, né, porque eu pensei que tivesse mais um encontro, mas né, só temos hoje. Então, eu escolhi para falarmos uma dessas religiões que vocês propuseram, que foi Umbanda e Islamismo, né? Então, eu escolhi falar sobre Umbanda hoje e de expor para vocês no grupo WhatsApp sobre o Islã, tá bom? Fica combinado assim? Aí tem algumas produções, inclusive até o pessoal aqui da UF, conforme eu falei para vocês, eles estão bem assim, aprofundados no Islã. Tem dois professores ali de antropologia que estudam mesmo Islã. Inclusive, um dos professores de antropologia ali se chama Paulo Ilu, e ele está sempre em contato com o pessoal da embaixada, né, da aula de inglês, inclusive até, né, o pessoal da embaixada, um cara assim bem capacitado. Já assisti uma das aulas dele. Quando eu fiz sociologia aqui na UF, eu assisti rituais, né, e foi muito bom porque tinha um pessoal, inclusive do Chile, tinha gente do Chile, tinha uma menina que é americana, né, e estavam fazendo, naquela época, estavam fazendo intercâmbio aqui no Rio de Janeiro e aqui na UF. A aula dele foi assim, super show, né? E ele falava português, falava inglês, falava espanhol, um cara assim, muito, muito fácil, né, de falar, e o pessoal, todo mundo entendia, todo mundo compreendia bem. Então, e a aula foi sobre rituais, simbolismo, de ritos, né? Ele falou de Max Weber, mas ele é um camarada, né, especialista em Islã, junto também com uma professora que o acompanha também. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, procurem sobre as produções de Paulo Ilu, com H, tá? Paulo Ilu. Vocês vão gostar, produções sobre o Islã. Eu vou colocar algumas coisas para vocês, também de outros autores. Vou tentar preparar para vocês também aqueles PowerPoints caprichados, né, indicando aí, talvez também outras leituras e alguns valores do Islã. Hoje eu queria falar com vocês sobre Umbanda, né? Deixei o material em casa, na verdade, não sabia o que iria correr hoje. Hoje eu passei o dia inteiro lá em Araruama. A tia da minha esposa acabou tendo lá, na verdade foi o marido dela, né, tio da minha esposa, acabou tendo AVC, né, esse final de semana, e todos os dois são idosos, né, 66, 67 anos, e aí, sem filhos, né, os filhos são casados, estão em outros lugares, então a gente foi lá dar um apoio para eles, né. Hoje eu fui lá, né, ver a questão do telefone, do celular, consegui desbloquear, o celular estava bloqueado, né, consegui desbloquear o telefone do celular deles para entrar em comunicação, fizemos lá algumas compras e tal, ou seja, né, estivemos lá até agora. Então eu vim de Araruama agora, acabei de chegar agora, né, nem fui em casa, direto, por isso que eu não trouxe material para vocês, mas a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre Umbanda. Tá bom? Beleza? Da mesma forma a gente coloca também lá no grupo também, tá? Sobre a Umbanda. Bom, conforme eu falei com vocês, a Umbanda, a Umbanda, boa noite. A Umbanda, né, é uma religião extremamente, genuinamente brasileira. Tá? Por que ela é brasileira? Porque ela acompanha muito a composição da nossa sociedade. Aliás, religião é inerente à sociedade, já dizia Emile Durkheim, não é isso? Bom, quando ele fala isso, ele fala, bom, a religião promove, né, a coesão da sociedade, porque pelas práticas, pelos rituais, pelas crenças, envolvem pessoas e esses grupos sociais acabam convivendo, né, trazendo assim uma palavrinha que a gente utiliza bastante na sociologia, de sociação, tá?
que é associação? É ação social. Associação é isso que nós estamos fazendo aqui, nos reunindo para que a gente possa ter alguma coisa em comum. O que é alguma coisa em comum? É estudar. Né? Estudar o quê? Vamos estudar religiões, vamos estudar homilética, vamos estudar teologia sistemática, vamos estudar pneumatologia dentro da teologia sistemática, sei lá, qualquer, né, ramatiologia. Vamos estudar porque nós temos interesses aqui, um interesse em comum é compreender, né, a teologia. Beleza? Associação. Agora, podia ser dança, podia ser judô, jiu-jitsu, né? Muay Thai, sei lá. Algum pretexto, algo que nos movimentasse a estar juntos. Tá bom? Então, associação é justamente esse conjunto. A religião é também um motivo para associação. E quando nós observamos a religião mais genuína, nós entendemos como ela traz associação de 3 povos, né, diferentes. Tá? Então vamos lá, o primeiro, o europeu. Tá? O kardecismo está constituindo, faz parte da constituição da Umbanda. Tá? O kardecismo, aquele que realmente vem da Europa, né, cujo fundador é Allan Kardec, tá? Allan Kardec não é o nome dele, tá? Ele tem um outro nome, então seria até interessante até que vocês pudessem estar procurando. Ele é francês, tá? Allan Kardec seria uma outra pessoa que ele acabou, né, se identificando e tomou emprestado o nome, tá? Oi? Ele que fundou o kardecismo, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, bem superficialmente sobre o kardecismo, para que vocês possam compreender melhor, tá? As entidades, né, adoradas pelos indígenas, no caso aí, os nossos nativos. Então, pessoal da Europa, a culturalidade europeia, com a culturalidade nativa dos nossos indígenas. Ok? Deuses, né, entidades, por exemplo, protetores da floresta, protetora do ambiente. Tá? Eu não sei se eu já falei para vocês aqui, no livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, já falei? Então ele tem um capítulo ali que ele menciona, o pessoal da Europa vem para cá, vem na verdade com uma forma de devorar a culturalidade que já existia aqui. Antropofatismo, né? De devorar aquilo que já existia. O que já existia entre os nativos, principalmente entre os tupis? Existia uma adoração a um Deus que havia se sacrificado por eles. Olha só que interessante. E esse Deus deu oportunidade para eles da natureza, né, da caça, da pesca. Eles adoravam esse Deus por todas essas oportunidades de sobrevivência, né, e bem-estar. E esse Deus, para eles, havia se sacrificado para que eles pudessem ter isso. Olha só que motivo bem interessante, né? Aí vieram, né, os europeus, veio a Igreja Católica, e aí vale a pena lembrar vocês, a Igreja Católica vem para cá porque estava perdendo terreno para o protestantismo na Europa. Então, claro, notícias do Novo Mundo. Então, vamos nós lá, vamos bancar, né, as caravelas, as excursões, vamos bancar as viagens, e aí nós vamos juntos, no pensamento lá do clérigo, né, católico romano. Vamos juntos porque aí nós ganharemos almas. Entenderam? E aí, quando eles chegaram aqui, aqueles que vieram para cá perseguiam os índios. Primeiro tentaram fazer eles de escravos. Não conseguiram. Principalmente porque os nativos aqui conheciam todos os caminhos aqui, tudo na floresta. Então é difícil. Um camarada, né, o nativo saía, né, fugindo, não tinha como eles buscarem, então não tinha controle. Então, mas mesmo assim, a armada, né,
né, as caravelas com os soldados, ainda perseguiam e matavam muitos nativos. Porque eles ficaram espantados, né? Viu o pessoal de longe e tal, então para eles era novidade, e quando eles se viram, já viram, né, emboscados, e aí muitos morriam. Então, para que isso não houvesse mais, né, e também para que houvesse também uma estratégia, né, da Igreja Católica Romana, eles anunciavam para os índios que se eles se batizassem, eles não seriam mais perseguidos pelos soldados, né, da Armada Portuguesa. E aí eles se batizavam. E aí eles computavam aí com o crescimento da Igreja Católica Romana. Entenderam? Mudando aí a culturalidade do que se havia aqui de entendimento de religião, de deuses. Então, valia a pena trazer para vocês aí essa ideia de que realmente quando o pessoal da Europa vem para o Brasil, vem para a América, na verdade, eles trazem, além das doenças, além do pensamento em ter sempre angariar ouro, né? E também o pensamento de libertinagem, ou seja, que encontraram várias nativas aqui nuas e belas, bonitas, diz a narra aí Darcy Ribeiro, e com asseio, porque as tupis tinham asseio, eram limpinhas. Então, prato cheio, o pessoal que vem da Europa. Mas é que até hoje eles estão vendendo, né? Que até hoje você começa a perceber que ainda vem carnaval para cá, né? Tem o turismo, você que estuda o turismo, tem o turismo sexual. Ainda continua, o pensamento só muda um pouquinho de roupagem, mas a ideologia é a mesma, né? O pensamento é o mesmo. Tanto que um sobrinho de Caio Prado, que foi um grande estudioso da sociedade brasileira, Eduardo Prado dizia o seguinte: olha, a formação social do Brasil é através de pensamentos venéreos. Aí ele explica por que pensamentos venéreos? Por essa libertinagem, essa sensação de liberdade total de fazer o que quiser, porque também os clérigos, né, da instituição, os maiores, né, estavam lá na Europa. Aqui tinha alguns missionários, mas os grandes estavam lá, então estavam longe da instituição da Igreja Católica. Então eles aqui eles poderiam fazer qualquer coisa, isso na mente deles. E muito ouro, ganância. Entendem? E além disso, né, muita terra. Lá são as quintas, aqui são os grandes engenhos. Em comparação com, né, a metragem, né, dos terrenos lá da Europa, aqui é uma imensidão. Portugal cabe no Rio de Janeiro, um pouquinho, só um pouquinho mais, né? Já a população do Rio já é maior que Portugal, tá vendo? Olha só. Então é muita terra, muita abundância, tudo se dá. Aqui tudo se planta, tudo se dá. Entendem? E aí os portugueses ficaram doidos, né? E aí a questão do poder. Religião tem sempre a ver com poder. Política, religião e poder andam juntas, de braços dados. Ok? Toda, minha querida. Fica à vontade. Andam sempre de braços dados. Isto é, quando vem esse pessoal para cá, macula a religiosidade, deixa os índios submetidos a poderio, dominação deles, não respeitam nada, infringem um bocado de situações éticas, nós estudamos éticas, que estariam sendo regidas na Europa, mas aqui, outra forma de ética, que é uma ética, na verdade, né, favorecendo alguns poucos em detrimento a outros. Tá bom? Muito bem. Além dos europeus que vêm para cá, os nativos que colaboram, né, com as suas crenças, a Umbanda também recebe, né, uma outra colaboração que é do próprio catolicismo. Né? Então, eu tenho o catolicismo, eu tenho o espiritismo,
né, kardecista. Eu tenho também as crenças dos nativos, e tem mais um, que são as crenças aí do candomblé. Aí tem o pessoal que vem, né, lá da Europa, é feito escravo, né, lá da Europa, vem para cá, aliás, da África, vem para cá, e aqui, né, eles estão sem localidade, uma questão de identidade interrompida, porque identidade tem muito a ver com geografia, com localidade. Sai de um local, se sente estrangeiro, e aí a identidade ela é corrompida, porque não tem mais os pontos de referência. As famílias que viviam em determinados locais não se veem mais, porque eu estou em outro local bem diferente, condições bem diferentes, e aí eu me torno escravo. Então, daqueles que vieram da África para cá, eles perdiam o contato com a sua própria culturalidade, que transmitia para eles a identidade. Ok? Por isso que era tão importante que os senhores de engenho, né, prejudicassem a religiosidade daqueles que vieram da África. Porque a religiosidade traz a coesão, certo? Aqueles que vieram de lá, da África, queriam manter a coesão através da religiosidade deles, que é matriz africana, correto? Mas aí os senhores de engenho aplicavam as restrições para que eles não mantivessem as religiosidades, portanto, não fossem coesos. Coesão para os senhores de engenho era perigo, era descontrole. Então tinha que deixar, né, aqueles que vinham de matriz africana, tinha que deixar tudo separado, sem qualquer tipo de almejar qualquer outra coisa, de transformar uma pequena África ali. Não, vamos cortar isso, porque essa unidade deles não interessa para a gente, como senhor de engenho. Entendeu? Sim. Até porque eles também poderiam criar dentro dessas reuniões ali os motins que eles Com tinham, certeza. né? Então eles estavam até para evitar esse tipo de coisa. Com certeza. E ainda mais, se motivarem através da adoração dos deuses. Porque eles tinham deuses guerreiros. Adorar ao Deus guerreiro que estaria motivando uma revolução. Eles iam inflamar um grupo. E inflamar. Mas essa religiosidade da africana, ela não é sucumbida. Muito pelo contrário, há uma reação. E a reação foi eles fingirem que adoravam aos santos, mas na verdade estavam adorando, né, as entidades deles, que eles veneravam. Então havia esse sincretismo. E tanto que essa religiosidade está aí até hoje, firme e forte. O candomblé está aí firme e forte, né? A Umbanda que nós estamos falando está firme e forte aí. Então, o candomblé é estritamente matriz africana. E a Umbanda tem a matriz africana, tem a matriz europeia, né, através do kardecismo, catolicismo, e tem a matriz das entidades indígenas. Quando eu falo matriz, eu falo matriz religiosa, tá? Sim. Tá bom? Por isso que a Umbanda é a religião mais brasileira, mais genuinamente brasileira. Por quê? Não, ela não é assim tão antiga. Ela é de 1908. Sabe, nasceu em São Gonçalo. É. Tinha até um tempo. Tinha. Eu acho que foi destruído, né? Foi na época de Panicê. Eu pensei que foi na cidade do Rio de Janeiro, não foi São Gonçalo? Foi São Gonçalo. É. Tinha mais 40 anos. Você... Não, é sério mesmo. Então, e o dia da Umbanda no Rio de Janeiro foi aprovado pela Assembleia Legislativa, é dia 15 de novembro. Tem dia. Patrimônio cultural e material. Foi aprovado pelo
Assembleia Legislativa. Patrimônio imaterial. Entende? Não, eles escolheram o dia porque né? Já havia as comemorações da República, então eles escolheram o dia para... Talvez até uma questão estratégica de disseminar a Umbanda, né? Não sei. Agora pensando nisso, né? Pode ser, não sei. Algo a pesquisar. As motivações, né? As reais motivações aí. Tá? Assistiu mais algumas perguntas? Pode falar. Tem um monte já. Tem um monte já? Não, eu só fiz o... Só esperando você pensar. Eu fiz só o prolegômeno. Falei. Vamos lá. Eu sei que algumas religiões no WhatsApp, por exemplo, a santeria que tem no Caribe, a ideia que tem sagrado como, né, principalmente a relação com os orixás. Sim. A relação deles com os orixás é a seguinte: eles acreditam que eles não conseguem chegar ao Deus Criador. Que os orixás são criaturas que Deus fez. Então, os orixás têm um intermediário. E aí as pessoas que os orixás só conseguem o que elas querem, já que o Deus Criador é inacessível. E aí elas fazem sacrifícios, né? Isso não é semelhante ao catolicismo? Sim, muito. Então é até para se entender de secretismo. Só que, apesar do bandista ser cavalo, pegar e tal, não sei o quê, Raíssa, não tive muito contato com a religião. Meus pais até tiveram, porque meu pai viu meu avô, conheceu meu avô fazer isso, e frequentava mesmo, criado entre o centro de Umbanda, bem nesse meio do catecismo e igreja pentecostal. Mas eu não tive esse contato. Então, assim, isso que nós estamos falando, eu não entendo como funcionam as religiões, como que eles têm direito de como sagrado e tal. Dúvida. Pergunta. Na Umbanda e no Candomblé, eles têm essa mesma ideia de divindade como na santeria, para eles os orixás são o meio de chegar ao Deus Criador? Então, a diferença... Tem uma outra diferença entre Umbanda e o candomblecismo. O candomblecismo, ele se assemelha muito mais a uma religião politeísta. Enquanto que a Umbanda é um Deus único. E aí acontece essa questão que você falou, aqueles que seriam intermediários. Então a Umbanda é monoteísta. E aí eles entendem que esses orixás são Intermediários. Facilitadores. Como os santos, sim. entendeu? E como alguns santos da igreja... O missionário já grita: meu amor, você tem acesso ao Deus Criador. Jesus levou o véu. Jesus levou o véu, se joga no Deus Criador. Mas é sério que eu realmente não entendo como funciona. O candomblecismo é mais uma questão politeísta. Não Sim. tem o Deus Criador. Aí tem essa questão. Tem Olorum, né, que seria Mas o seria Deus que maior, a gente vê um pouco Oxalá. com as religiões que são da Europa, as culturas da Europa. Não, o Umbanda, Não, no candomblé. o Candomblé, Essa questão politeísta, mas foi um Deus para cada... o Candomblé ele é muito semelhante à religião pública grega. A religião pública grega não tratava na época dos mitos, não tratava com Zeus, né? Exatamente. Zeus é o maioral, mas Zeus, na verdade, foi aquele que melhor, né, soube conquistar a sua partilha. Né? Era Cronos, não é isso? Né? E como havia a ideia dos pais devorarem os filhos, por quê? Porque os filhos poderiam derrubar os pais, então o pai derruba os filhos. Então a ideia mitológica é que Cronos devorava os seus filhos. Mas Zeus, Poseidon e Ares, eles não se submeteram a isso, conseguiram sobreviver. Tá? Ares não, desculpa, Hades. O Ares é da guerra, seria, né, um deus de segunda geração. Então, o Hades ficou com a pior parte. Ficou com
né, as profundezas do mundo. Né? O Poseidon ficou com o mar. Né? Não ficou tão ruim, mas também não. E Zeus ficou com os céus. E a Terra? A Terra é habitada pelos humanos. Então a resposta mitológica, né, assim, vai ser conveniente segundo as situações. Né? Mas existem alguns deuses, os deuses maiores e os deuses menores. Né? E aí no panodismo tem ninguém parecido. É semelhante, bem semelhante. Só que assim, a gente costuma romantizar, né, os gregos, né, os deuses gregos, porque aí nós vemos lá várias figuras dos caras fortões, bonitões. As meninas super lindas, né, cheias de curvas e tal, belíssimas. Enquanto as entidades do candomblé são assim, com uma aparência meio que diabólica, demoníaca. Mas sabe por que se deu a ideia das entidades do candomblé como algo diabólico, demoníaco? Sim, a Igreja Católica foi utilizada, mas sabe qual foi a principal motivação? Aquela linha que acreditava que o povo africano se Não. Isso é daquele cara, o deputado lá. É porque, gente, se eles progredissem, né, na sua associação, eles teriam oportunidade de até dominar os engenhos, porque era em maior número. Então nós vamos demonizá-los. Sim, vamos demonizar todo mundo, e essa prática é demoníaca. Tem todo mundo que se converter. E aí os senhores de engenhos ganhavam com isso. Porque os senhores de engenho eram coligados com as igrejas católicas. Entende? Ou seja, se utilizavam de todos os artifícios para baixar aí qualquer sombra de revolução. Entende? Então vamos demonizar todo mundo. É tudo demônio. Nessa prática aí, tudo demônio. Os orixás é tudo demoníaco. Bom, aí a coisa cresceu, a culturalidade, né, envolveu várias gerações, e nós temos a ideia hoje aí de demonização de tudo que vem do candomblé. Mas se você começar a prestar atenção, é mais uma manifestação de espiritualidade, mais uma manifestação de crença, mais uma manifestação religiosa. Assim como o Islã. Assim como, né, algumas pessoas falam, não, porque o Deus do Islã, Alá, é o nosso Deus. Não é, gente. Alá não deu o filho dele para morrer por nós. Deu? Não, Alá só tinha um profeta, Maomé. Então não pode ser o mesmo. Hã? Não, não é o mesmo. É outra concepção. Mas as pessoas começam, não, Alá é a mesma coisa. Tal. Não é. Eles querem dizer que é, mas não é. Não é eles, muita gente do nosso meio também diz. Sim. Eles não, eles aliás, eles não estão preocupados com isso não. O pessoal do Islã vai falar que todo mundo aqui é infiel. Está nada preocupado com isso. E essa veemência deles é que faz crescimento, gente. A pessoa, o ser humano acaba sendo dominado, né? Ele admira a dominação, e aí acaba se convertendo. E esses jovens que não tem nada na cabeça? Mas essas são pessoas, eles dão comida, eles também... Tem as práticas, claro, tem as práticas, né? São as práticas de olhar as viúvas, né? Olhar pelas viúvas, olhar pelos órfãos, e é uma prática oriental ali, tanto que os judeus também praticam isso, e o cristianismo também fala disso, né? Olhar as viúvas, olhar, né, aqueles que são necessitados. Pode. Pode. Vamos lá então. Essa questão da moral na Umbanda. Sim. Porque a gente vê muito, né? Uhum. A questão dos sacrifícios, aí fala que eu não sei qual é qual, tá? Toda vez que leiga só jogando. Tá. Uma só no verão, outra só no frio. Aí tem aquele ditado para agarrar o marido de outro, para matar as pessoas Tem. e tal.
Sim. Então não faz sentido você mania de caridade, cuidar do pobre, se você não solta na pau dele. Uhum. Tá. Aí, Mas na Umbanda existe uma outra vertente, chamada Quimbanda. A Quimbanda seria, vamos dizer assim, entre aspas, o lado mal da Umbanda. É Quimbanda. eu achava que era diferença entre o Umbanda e o Candomblé. Então é dentro da Umbanda e dentro desse... Tem uma outra, que é Quimbanda. Essa lida com essas situações, de prejudicar mesmo, de fazer... Embora, né, alguns sacerdotes da Umbanda também, né, acabam assimilando esse tipo de prática também. Até porque não é pago, né? É pago, tem pago, é. Mas os valores de bons são assim. Os valores como assim? A Quimbanda não, a Quimbanda é mais pesada, é mais... Ela é mais pesada. Então, mas as coisas... Acho que ninguém vai aceitar uma religião só por fazer coisa ruim. Não sei, né? Depende do seu interesse. Então, mas não tem coisa boa. Eu não sei se acreditar falar que uma pessoa pode ser tão ruim a ponto de uma religião faz só coisa ruim. Tipo assim, é óbvio que tem pessoas que enganam, né? A galera tem mais pessoas. Mas imagina quem tá... Bom, nós estudamos aqui várias éticas, né? E aí, ela não acha que é ruim, ela acha que ela perdeu, ela tem que ganhar de volta. Entende? Então, esse tipo de ética é uma ética situacional, certo? É de acordo com a situação. Se eu estou perdendo, não, eu não quero perder, eu quero ganhar. Então, aquilo que você acha que é ruim, é feio, ela acha que não, e está no direito dela. Então, mas, por exemplo, os valores bons de espírito, por exemplo, a caridade. Então, aí se pratica com a Umbanda que tem, né, o viés do kardecismo. Então, E também o catolicismo. Umbanda também. A Umbanda não é só, eles também puxam. Então, é uma vertente da Umbanda. Então, todos que são da Quimbanda, eles absorvem valores também da Umbanda. Só que é a parte mais tenebrosa, né? Mais negra, não sei como. Nem todo mundo que é Umbanda faz atividade para matar os outros. Não, É mais não. leve, né? Sim, com certeza. E aí, qual que... Mas aí você tem espirituais com sangue. Tem também. Pra quê? Então, são práticas ancestrais, né, absorvidas do candomblé. Então, o sacrifício é o mesmo que nós sempre nos deparamos com a questão dos judeus. A ideia sacrificial é o mesmo, de agradar deuses. De tornar o melhor, oferecer o melhor, né, para um determinado Deus. Sacrifício, né, no judaísmo, o que é? O judaísmo vem de duas tribos, né, os Chassus e os Hapirus. Os Chassus, né, e Hapirus são tribos de gado e outras tribos de pecuária, de elementos da natureza, né, agricultura. Então, inclusive até as festas. Pecuária. Qual é a festa dos judeus que lembra pecuária? Páscoa. Correto. E qual é a festa dos judeus que lembra agricultura? Hã? Vou dar uma pista belíssima. Na ponta da língua. Então eu vou esperar, então. Por aí. Hã? Festa da colheita eram algumas outras festas que tinham, mas existia uma festa da... 50 dias depois da Páscoa. O que ocorre? Ih, gente. Hã? Pentecostes. 50 dias, penta. 50 dias depois da Páscoa. Ok? Esses 50 dias depois da Páscoa é originário da tribo de agricultura.
que lidava com os produtos agrícolas. Então ofereciam o melhor dos produtos agrícolas ao Yahvé. A gente não teve tanto Instagram. A gente tá aqui Não, perdido. É Fala. que a gente veio na apresentação de outra galera que não fez esse trabalho. Beleza, mas aí vocês têm a oportunidade hoje já de estar conhecendo aí. Tá? Então depois vocês me agradeçam com isso, né? Me oferecendo uma caixa de bombom, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Faça um sacrifício para mim. Tá? E te vi lá no Facebook, lá, você e a Índia lá com o vereador lá. Ah, sim, sim. Era que eu lembrei disso aí. Esse negócio de. É tão trabalho. Esse negócio de fazer sacrifício com sangue, fazer sacrifício humano. É uma parada assim, na minha cabeça. Por exemplo, Difícil, né? aqui a gente teve aqui no batismo, Uhum. graças a Deus, as pessoas começam a ter tanto testemunho. Sim. Aí lá no início da igreja, um cara dando testemunho. Ah, Eu devia ter uns 11 anos, eu fiquei chocada. Que não, porque o Cláudio Santos me pediu um menino de 14 anos, aí vinha arrastando, morro abaixo do menino, matei o menino pra. Eu fiquei assim, gente, é um troço assim, que é incabível, mas. sinistro, né? Será que o cara né, se converteu? Mas matou um menino de 14 anos. Não, muito, ele matou muito. Ele deu um cara. É. Mas sacrifício humano. Sim. Os sacrifícios humanos sempre houveram. Só que no judaísmo não era humano, mas era com o melhor dos animais que eles tinham. Sempre as primícias. Tanto quanto a agricultura, sempre as primícias. Então era o melhor. Então o sacrificar o animal, dar a vida, uma vida em troca de bênçãos. É uma ideia religiosa que sempre houve, inclusive sacrifícios humanos de animais e humanos. A gente via bastante nas religiões praticadas pelos vikings, os nórdicos. Aquela série é muito legal, É muito legal. porque traz exatamente, né? Não exatamente, mas traz uma ideia muito legal, né, da história dos vikings. Né? Aquele cara, Ragnar, existiu. É. Sim, sim. Mas isso aqui não é muito longe, não. Eu tava vendo essa semana uma reportagem sobre duas crianças que foram encontradas no espírito, se não me engano. Rituais. E, não, elas foram entregues aos deuses deles, só que elas não estavam com corte nem nada, elas foram voluntariamente entregues. Aham. A família, pela cultura da época dessa, né? A família ia preparando, as crianças eram novinhas, porque eles eram muito pobres, e aí quando a criança ia ser sacrificada, eles ficavam um ano comendo. Uhum. Elas foram encontradas em posição fetal, assim, numa montanha, Sim. morrendo de proteína. Mas aquilo Foram deixadas lá. aqui na América do Sul, Um tinha 6, eram 3 crianças. Uma menina disse que 12. Olha o simbolismo. No topo da montanha, perto dos deuses, foi deixado para os deuses. Topo da montanha. Dois exemplos do Antigo Testamento. o corpo deles ainda existe. Como eles foram mortos por pandemia, foi encontrado no tempo. Sim, E aí o corpo ainda está intacto. por causa do gelo, né? Dois exemplos do Antigo Testamento de ofertas de gente. Não. Isaac quase foi, né? Mas costumeiramente se matava mesmo. Mas uma coisa que sou, era a pessoa assim, entregar. Tem alguma coisa em Êxodo, acho que os cananeus ofereciam crianças. Entre os cananitas, sim. Baal, né? Baalins. Isso. Moloque. Daí vem o termo moleque. Os moleques eram aqueles que eram oferecidos ao deus Moloque. Oi? Não, porque uma pastora uma vez estava falando pra gente que a marca moleca vem disso aí. Vem disso. Vem Moloque. É pra. uma marca infantil e essa pessoa tinha perdido dinheiro
de qualquer maneira, não é legal chamar ao moleque. Talvez hoje nós... É claro que tem outra conotação, né? Mas não é muito legal. Eu falei um termo uma vez, aí uma menina me criticou. Eu falei bacana. Pô, bacana isso, né? Aí a metida intelectual, pastor, é legal o pastor falar bacana? Aí eu perguntei para ela, você sabe o que é uma conotação? Ela ficou assim, aí virei as costas e embora. Mas é isso, eu fiquei tirar onda contigo, né? Mas assim, são conotações que são dadas, mas claro, é bom evitar. Depois disso também eu evito também falar bacana. Só uma colocação. Fala, querido, fala. Essa situação de moleque. Aham. E eu tenho um amigo que a gente tem amizade há quase 20 anos. Sim. E sempre chamando de moleque, moleque. Aí um dia no estudo bíblico, aí lá na igreja, a gente foi descobrir uma situação dessa. Eu falei, pô, preciso parar de chamar fulano de moleque. Aí passei a falar, garoto, não sei o quê. Um dia ele foi e falou, pô, eu te conheço 20 anos, você nunca me chamou de garoto ou pelo meu nome. Por que você me chamou agora? Eu senti falta. Pra explicar que é um nome que simboliza um demônio, alguma coisa assim. Tipo, Fala, irmão. não é legal não. Né? Chamou de mancebo. Por que você tá me chamando de mancebo agora? Não é legal. Vai xingar o outro, vai chamar de É tipo, a amizade continua, tô querendo te preservar. É assim, estranho, né? Estranho, o guri, né, e tal. Guri, danado também é um negócio assim, se for procurar danado, né, no dicionário, tá lá bem explícito, né. Danado é de origem satânica, demoníaca, né, o danado. Esse menino é danado. É enviado. Tem uma correlação aí. Mas assim, como há conotações, a gente não fala pensando nisso, né, mas é bom evitar, né. Se a gente pode evitar, se é bom evitar, a gente evita. Ratimbum também, né? São palavras originadas de feitiços, né? Bum! Todo mundo fala na festa. Vamos orar para a sessão. Aí é hora. Todo mundo, né? Aí depois vamos. Aí depois não tem chiclete cheio. Dá na mão de Deus e tira da outra. Dá uma na mão de Deus e não vai tirar. É claro que ninguém está com essa intenção, né? O que vale é a intenção de fazer as coisas, né? Mas assim, é sempre bom evitar, né? Para que não haja nenhum tipo de, sei lá, controvérsias, né? Então é mais prudente, né? Quando a gente estava com jovens, eu sempre falava, questão de moda, né? Eu estudei moda. Eu falava assim, o bônus de você usar moda é você saber a origem daquela moda. Porque muitas das vezes tem moda que ela é criada dentro de uma banda, de uma roupa, ou uma tiara, ou uma pulseira, e é lançada mesmo como uma própria marca, uma letra, né? E aí as pessoas usam e não sabem que está engrandecendo aquela Está entidade. ocorrendo ali, né? Exatamente, eu sempre falava isso. O bom é você quer usar uma, sei lá, um próprio, procura saber de onde vem, simples, botar em Google, aí para isso, né? Fácil. Saber as origens das coisas. Por mais que a gente, na intenção, mas a gente também não é mais a mesma, né? Mas aí, gente, é preciso nós vencermos os nossos próprios desejos, né? Porque você olha, na verdade você não procura, né, saber o que é uma moleca, porque aquele feitio, né, daquela roupa, ou sei lá, daquele produto, é um feitio que te agrada. Aí você não procura saber, você vai comprar o que te agrada, né? Que está na moda, né? Que é legal, né? Não precisa perguntar, o outro fica sem graça, mas tá no vídeo perdendo. E vai ver a origem, como você falou da nada, vai no dicionário, Sim. aparece também. Exatamente. Não, eu já sei um parênteses, mas eu estou jogando na parte. Agora tem que rir, não sei como, mas tem que rir. No Dia da Consciência Negra, no ensino médio, a gente fez aquela feira, né, e tal. Pô, vamos ver roupas africanas, eu vou ver roupas africanas. Aí minha
sagrado, Deu né? a cabeça, mas enfim, na hora eu fiquei disfarçada para parecer preconceituosa, eu. Sabia que eu sabia. Esse ar seu foi legal. Essa roupa africana que é interessante, que a minha prima mora na África, ela é casada com um africano, e leva a roupa que a gente usa normal aqui, né? Mas quando chega lá, eles usam roupas típicas, e é totalmente diferente das nossas roupas. Sim. Floridas, né, e tal, aí tem Bem aquele coloridas, camisão, né? camisa assim como a sua, não tem essa gola. Não tem a gola, é que tipo... Entendeu? aham. É muito interessante como que muda. Não sei se é por religião, eu acho que É impacta culturalidade. sobre eles e a própria cultura deles. Feuerbach dizia que religião é culturalidade. Sim. Então, está dentro, está inserido na cultura. E aí tem até exemplos muito interessantes. Bom, se nós nascêssemos lá no Oriente Médio, nós seríamos protestantes? Seríamos evangélicos? Seríamos do Islã. Ou qualquer outra religiosidade, qualquer outro grupo lá, mas de lá. Dificilmente cristão. E aí depois a gente pergunta, por que o pessoal é tão difícil de se converter ao cristianismo? Por conta da culturalidade, já nasceu ali, gente. Já foi cheio, né, de todas as posições lá do Islã. Ué, como é que a pessoa, quando chega adulto, vai se converter assim? Não tem como girar a chave assim, de repente. Tem que haver muita compreensão. Sim. Eu estava até conversando com um conhecido que a gente vê as religiões do Oriente, elas têm muito mais questões moralistas do que Sim. a questão da Umbanda. Verdade. Não tem moralismo na Umbanda. Você está feliz desse jeito, seja feliz desse jeito. Então, a Umbanda rege um princípio também do candomblé, né? O Oxalá, ele pode se manifestar sexualmente, masculino ou feminino. Por isso, os babarolixás, que têm essa influência do candomblé, eles praticam sexualidade diversas. Por conta disso. Você vai ver lá um babalorixá pegando né, algumas adeptas lá, tanto quanto também alguns adeptos. E, totalmente normal. Então, na verdade, eu entendi. O demônio se manifesta nele, pode ser sexo feminino ou masculino, aí tem a... Não interessa. Vai depender ali da própria entidade. Entende? Assim como Shiva e Vishnu. Shiva e Vishnu também pode haver nessa mudança, alternância, no sentido sexual. Sim, do hinduísmo. Por isso, essa valorização das pessoas homoafetivas lá. Porque seriam manifestações dos deuses. E eles buscam a bênção dessas pessoas. Essas pessoas moram em separado, descem às cidades, às cidadelas, para abençoar e para ganhar também. Dinheiro, bênção. Algo novo? Não. Tem babalorixá e arorixá quando que está de uma figura feminina. Então, são filhos. Babalorixás têm filhos. Esses filhos. Isso. Isso. Só que, bom, algumas partes do evangelho é mais democrático, outras não. Você percebe que não, né? Passa de pai para filho, né? De avô para pai para filho. Não. E lá é muito tradicional. Né? A mãe de santo tem uma filha, então essa filha vai assumir lá o terreiro. Vai assumir filha lá. Espiritual, não natural. Filha também, natural. Se não tiver filha natural, então escolhe-se uma filha espiritual. Se essa filha natural não quiser. Sim. Se converter. É por isso essa dificuldade. Se é filha de um babalorixá
Se converteu, é um problema terrível, porque como é que quem vai assumir? E os babalos, eles vivem para isso, nos negócios integrais, que é a galera que tem chance, pobre, Alguns sim, outros não, outros parcialmente. Alguns sim, vivem disso. Outros são parciais. já vai estar vivendo esse problema, né? E agora, como é que vai ficar o gato? Então, mas aí tem uma questão da tradição, da bênção, né? De manter o que se acredita, esse carisma, se manter isso. A religião tem muito isso, de manter o carisma. Ah, a gente não. Sim, claro. Toda religião. Sim. Tá? Beleza? Por enquanto, primeira parte, né? Primeiro round aí de perguntas. Vamos então adiante, então. A palavra Umbanda tem origem no idioma chamado Bantu, tá? É porque algumas traduções acabam colocando Buntu, mas é Bantu ou Banto, tá? É um culto que então, lugar de culto, tá? Lugar de culto. Ou sacerdote, tá? E vem, a Umbanda vem de uma palavrinha chamada Bibande. Band, tá? Que fala bastante, uma tradução que nós podemos fazer como mistura, agregação, que é justamente o que a Umbanda traz para nós, que é a ideia da agregação. Agrega o europeu, agrega o nativo e agrega o africano. Band. Ok? Tranquilo? Ele fica olhando para mim. Eu fico imaginando o que está passando aí nessa mente aí. Mas tá dando para ver um foguinho ainda. Então, é uma religião, conforme a gente falou, que ela é monoteísta, né? Mas também cultuam, né, alguns orixás, né? E esses orixás seriam espíritos desencarnados. Ok? Espíritos desencarnados. Qualquer espírito? Não, seriam espíritos que conseguiram o privilégio, né? Ou serem criados de forma desencarnada, tá? Assim como nós entendemos os anjos, né? Entendemos no catolicismo, entende os santos, né? Mas os espíritos do candomblé, que são absorvidos pela Umbanda, né? Não necessariamente teriam um corpo, mas seriam espíritos que, sendo desencarnados, ou seja, ainda não foram manifestados corporeamente, né? Não é necessário que tenha sido manifestado corporeamente. Tá bom? Vamos lá, alguns deles. Oxalá. Agora, essa palavra Oxalá, de vez em quando está na Bíblia, né? Sim, tomara. Na Bíblia está tomara. Oxalá, leia-se tomara. Tomara que aconteça alguma coisa, entendeu? Aqui, na verdade, é um símbolo de Criador. É um dos principais, tá? Mas existe o pai de todos, que seria o Olorum, tá? Sim. Não, o Deus da Umbanda é o Deus do cristianismo, né? Nós estamos falando das entidades, tá? O Deus único é o mesmo, Deus, por conta da atuação do catolicismo. Não tem? Não? É uma entidade.
Sim, um dos principais. Tá? Teria a função de criação. É o criador da humanidade. Diferente do que nós entendemos. Nós entendemos que o próprio Deus... Então, o próprio Deus, para nós, é criador da humanidade. Né? Eles não conseguem conceber isso, mas isso não é novo. De que o homem é tão imperfeito, então não poderia ser criado por Deus. Então, outra entidade teria criado. Tá? Mas isso não é novo, tá? E aí o Oxalá seria o criador do quê, então? Da humanidade. Da humanidade mesmo. Olorum, o grande criador de todas as coisas. Tá? Tá bom? No sincretismo, Oxalá seria Jesus Cristo, tá? No sincretismo com o catolicismo, com o kardecismo também. É engraçado que não confunde isso, porque Porque é diferente do que nós estamos, né, acostumados. Tem a questão do moralismo, tem a questão, por exemplo, é lógico que durante a história as pessoas usaram a fé como meio de persuasão e tudo mais, Sim, né, interesses próprios. sim. Mas o próprio Cristo, eu estava até conversando isso com ele, tipo assim, quando uma pessoa vai para uma banda, ela está sempre buscando alguma coisa. Aham. Uma cura, um sucesso numa empresa, Sim. um casamento restaurado. Aham. Como também tem igrejas neopentecostais que têm essa mesma Claro. roupagem. Claro. Né? Sendo que Jesus Cristo nunca pregou isso. Uhum. E, tipo assim, como que dentro de uma religião, não estou comparando quem é Jesus Cristo e quem é Oxalá, mas função totalmente diferente. Então, se na verdade você está percebendo talvez uma incoerência, mas a mesma incoerência que você mesmo mencionou existe no cristianismo, a mesma incoerência existe inclusive até no Islã com relação a Alá, né? Então, isso porque os homens têm demandas, né? E lutam para que elas sejam satisfeitas. Então, dá-se ao sobrenatural o poder de satisfazer, já que eu, homem, não consigo alcançar. Se eu não consigo alcançar, eu me submeto, eu busco o sobrenatural para que possa satisfazer a minha demanda. Ele fica olhando para mim. Mas não é, gente. Essa é uma realidade. O que ele pôs ali é mais ou menos isso que eu penso, né? E, tipo, quando o senhor traz isso, tipo, eu sei que pode ser assim, ridículo como falar, mas nós cristãos, tipo assim, a gente se converte e aprende, a gente aprende que quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós somos libertos e por aí afora. E, tipo, aí como o senhor falou dessas outras religiões, tipo, Sim. o que dá a entender que eles também estão no caminho certo. E aí, como é que a gente faz? Bom, para que eles entendem que estão. Eu vejo assim. Eles entendem que estão. Só que nós entendemos. Esse não é o caminho. O caminho é. Nós advogamos um. Eles advogam deles. E vai ser sempre assim. Né? Um puxando a sardinha para um lado, outro puxando a sardinha para o outro. E aí, os adeptos, os convertidos, no caso, vão vir, quando eles se convertem, se tornam prosélitos. Né? Os prosélitos vão a partir, né, do entendimento de uma estrutura que há em uma religião ou outra. Ou você pensa que não há muitos que passam do cristianismo para outras religiões. Então, ele entende que há mais coerência para ele na outra religião. Sai um pouco dessa. Nós vamos ter uma diferença com Deus. Você vê que Deus é Deus. Que ele já realizou milagres. Eu já fui curado, eu já fui curado. Então, eu sei que Deus não confia no que me escuta, que a Deus fala comigo. Então, eu não vou trocar isso por outro Deus. Não, mas a questão não é trocar, nós trocar. A questão é, tipo assim, eu entendo
Uhum, claro, com Deus. claro. Então a gente quer propor isso para aquelas pessoas. Tipo assim, como chegar nelas se elas também consertam? Pois é, mas aí elas vão replicar para você. Estejam preparados para isso. Ah, eu também já tive experiências assim. Eu pedi a santa tal, eu pedi o orixá tal, e o orixá me abençoou. Entendeu? Aí, poxa, aí é o que há mais coerência. Bom, e aí, nós também não devemos estar preocupados com isso. Porque segundo o que nós também pregamos, quem convence, então, basta vivermos o Evangelho. Acabou. Isso aqui também eles criaram. Essa preocupação, ó, vai embora. Quem convence é o Espírito. E aí, não sei se eu falo aqui no microfone. Fala aí pra ficar gravado nisso aqui depois. Não. Aí, cabe bastante, né, a doutrina da predestinação. Não cabe? Quem é dele, é dele. Que os pastores lá, metodistas wesleyanos, não me ouçam. Porque eles são armenianos. Eu não sou nem armenianista e nem calvinista. Porque eu entendo que o armenianismo e o calvinismo surgiram como correntes históricas de dominação. Entende? Política, repare bem, política, religião e poder andam sempre juntos. Claro. Mas é por isso que Jesus Genebra, ele participou do comando de Genebra. O Armínio, na verdade, ele responde por uma questão política também. Enquanto o calvinismo estava crescendo, lá na Holanda, bom, peraí, pode ser a única voz. Vou trazer minha voz também. Entende? É por isso que Jesus Cristo não veio pregar uma religião. Né? Porque a religião em si, ela já, por poder ser manipulada, ela já pode te trazer para perto de Deus ou como te afastar de Deus. Então, o problema, eu entendi que o Oxalá é justamente para os olhos católicos olharem e falar assim, eles estão cultuando Jesus Cristo. Seria isso, né? Uma das... no caso aí é o contrário. Eles cultuam as entidades, no caso do Candomblé, cultuam as entidades do Candomblé, dando uma roupagem com os santos da Igreja Católica. A Umbanda não? Então, a Umbanda adquire isso, e nós estamos já em 1908, repare bem, a Umbanda nasce em 1908, adquire essa influência do Candomblé. Esse exercício primeiro foi do Candomblé, das religiões de matrizes africanas, entende? O sincretismo nasceu no Candomblé, depois é que ele influencia a Umbanda. Então, essa temporalidade que é importante vocês assimilarem. Vamos lá. Oxóssi. Ih, deu aí. Só para terminar o Oxóssi, então. É o orixá da caça. Oxóssi. Já. Tá? É o Deus, é o orixá da caça, tá? Em sincretismo, São Sebastião, não é São Jorge não. São Sebastião do Rio. Exatamente. Ok? Ele seria identificado como o senhor das matas, das caças, tá? É o caçador, né? Mas ele também não mexe somente com caça, também mexe com plantas. Seria também, né, entidade responsável também por plantas. É a deusa de... Aí já tem outro. Já tem outro. Esse é o caso do vegetal, tudo que é verde, foi ele mesmo. E caça também. Lembra da Diana, da deusa Diana, a deusa caçadora?
Já existia a ideia também de um deus da caça e tudo mais. E todos esses orixás se manifestavam de forma masculina, se manifestam de forma masculina e feminina. Sim, possivelmente. Então, se Oxóssi quiser vir mulher, vem mulher, e se quiser vir homem, vem Sim, homem. a exemplo de Oxalá, sim. Isso para nós seria o quê? Demônios? Nós falamos, foram demonizados pela Igreja Católica, né? Nós viemos da Igreja Católica Romana, né? Essa manifestação. Essa manifestação espiritual que acontece, né? Ela, porque, por exemplo, eu tive uma tia, eu tenho uma tia no Brasil, que eu vi ela beber uma garrafa de cachaça de uma vez só. E depois que o troço ruim saiu, ela estava normal. Então, assim, o que aconteceu ali? Porque eu sei que não tem essa questão de desencarnar. Mas quem é que está trabalhando naquilo, né, que eles chamam de cavalo, que trouxe aquele que está dentro daquela pessoa, entendeu? Seria um demônio? É isso que eu estou perguntando. Eu devolvo a pergunta. Será? Não, sério. Seria a pessoa mesmo fazendo? Cabe a mim, porque existe a questão do êxtase também. Existe a questão da utilização do simbólico para manifestações, né, psíquicas também. Existe. Lembra que eu comentei com vocês que eu segurei no braço do menino, deu um sacudidela, disse que para de palhaçada, que aqui não é lugar para showzinho? Lembra que eu falei com vocês? Não. Então, o rapazinho, 13 para 14 anos, se manifestava toda vez lá no culto lá, né? Eu era pastor auxiliar de uma Assembleia de Deus ali no Ministério ID, ali no centro de Niterói. Então, aí o pastor titular me incumbiu de estar lá no culto lá dessa congregaçãozinha que fica ali naquele morro, atrás ali da Polícia Federal. Tem aquele morro ali? Então a gente subia lá no morro, lá era tranquilo. Naquela época era tranquilo. Ponto da Areia. Qual é o nome daquele morro ali? Eu esqueci, deu branco agora. Então a gente subia lá, era tranquilo. Na minha época era tranquilo. Então nós tínhamos um culto lá, né, congregaçãozinha, até tá quase igreja já, né, cresceu bastante. Mas tinha um menino que ele sempre se manifestava lá. Aí eu fui assumir e tal, o pessoal não falou nada, depois o pessoal comentou alguma coisa do menino que morava do lado e tal, o menino estava indo no culto e tal, aí o menino foi no culto e se manifestou. Aí eu fiz tradicionalmente, né? Senhor, te repreendo e tal, chamei o presbítero, chamei um outro diácono, tem um parrudinho, tal, e aí fomos, seguramos ele, foi embora, parou, calma, tranquilo. Na outra terça-feira, se manifestou de novo, fizemos a mesma coisa. Aí na terceira eu achei alguma coisa assim estranha. Esse psicanalista depois de você já como? Aí, né? Surgiu. Aí eu peguei, esse cara tá de onda. Aí segurei no braço dele, você para de palhaçada. Eu vi o olhão do presbítero do diabo, que isso? Para de palhaçada. E parou. Nunca mais manifestou. A última notícia que eu tive dele é que ele estava participando até do Ministério de Louvor. Então pode ser como não pode, né? Entendi. Então é difícil para a gente afirmar isso, não é isso. Tá, vocês vão ter professores, não, é isso, que não sei o que, não sei o que. Eu acho uma imprudência. Não em 100% dos casos. Pode ser só um caso de uma É. pessoa, uma carência emocional. Que há muito que se estudar, inclusive eles chamam psicologia da religião. Se estuda a ideia do êxtase. Mas há muita gente que fica balbuciando na igreja quando está falando de livro, né? Não nada. Eles não E o que existe também na igreja é uma questão de associação. Conforme eu já dei aula para um aluno que disse para mim, se eu não falar em línguas, as pessoas não me chamam para participar dos oficiais. Ué, você tá espantado com isso? E aí, pastor, eu não falo em línguas, então eu não sou chamado para... Aí outro, nada, rapaz, só falar meia dúzia de palavras lá que você... Na minha frente, na aula, falou isso. E ele era diácono. Diácono? Sim. eu não vou falar o nome que... Tá entendendo?
Isso- igreja grande, conhecida. Gente, eu vou até comprar um Para lado você de ser depois. obreiro, você tem que buscar primeiro ser batizado com línguas, só depois você começa a fazer parte. Sim. Tipo assim, uma igreja grande que a gente conhece. É tal da evidência do pentecostalismo. Bom, eu não posso falar. Mas assim, mas lá na minha congregação, a gente ensina a coisa como ela é. Não conforme é. Entendeu? Mas isso o nosso pastor também bate bola, porque ele fala, gente, que o batismo do Espírito Santo não é a pessoa falar em língua. Pois é. É É manifestar do amor. A principal coisa. o culto de honra. É ter o fruto do Espírito, né? Pessoa bate, Só que não, Só que o amor não dá ibope, né? É, mas aí tem gente que fala em língua. Que dá ibope é e age falar de língua. maneira totalmente ao contrário do que se faz assim, no fruto do Espírito. Não adianta não. Você fala, labachura esse amalacai, todo mundo fala, né? Mas fala sobre isso. Mas manifesta o amor. Não é, pastor? Até o diabo fala assim também, né? Porque ele engana os outros. Beleza, gente? Vamos lá dar uns 5 minutinhos aí. Beleza, mais ou menos. Né? Mas tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa. Tá ruim, mas tá bom. Uma vez, eu acho que é católico. E o meu cunhado, por exemplo, é discípulo de São João. E esse São João é católico ou é uma coisa que... Depende. Se ele for dar um bando, ele está discutindo. Fala São Jorge, mas é aqui, ó. São Jorge quem é? Eu vou fazer assim, mas não meio famoso, tá? Eu conversei ontem, Quando se fala, quando se fala de forma, já é uma característica que
mas ao mesmo tempo ela volta muito